No início desse voto, eu identifiquei 3 causas para o excesso da litigiosidade na Justiça do Trabalho, que tem quase 4 milhões de reclamações novas por ano. As causas eram empregadores que descumprem suas obrigações, empregados que ajuizam ações temerárias e legislação complexa e difícil de cumprir, que é um problema que nós temos que enfrentar e acho que as instituições ligadas à Justiça do Trabalho devem contribuir para esse debate. Eu estive recentemente num evento internacional em que estava um importante dirigente de uma importante empresa brasileira de boa reputação e que me disse, aliás, disse publicamente, depois me disse reservadamente, que ele investe no seu compliance trabalhista, que a existência de reclamações trabalhistas contra a sua empresa traz um custo institucional alto que ele gostaria de evitar e que, não obstante gastar muito dinheiro com o compliance trabalhista e se empenhar por cumprir tudo o que a legislação exige, ainda assim tem milhares de reclamações trabalhistas. Portanto, há alguma coisa errada em um sistema em que mesmo aquele que faz o máximo para cumprir a norma não consegue. E, portanto, eu acho que a questão da complexidade precisa ser enfrentada. Mas o que eu aqui gostaria de destacar é que o Legislativo só enfrentou o problema do reclamante, que muitas vezes demanda excessiva ou futilmente. Mas há outros problemas. E aqui eu penso que se também deveria cogitar, não apenas de criar ônus que vão até o hipossuficiente, mas também criar ônus para os litigantes contumazes da Justiça do Trabalho no polo reclamado, no polo do empregador. E acho, portanto, e aqui, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é formidável, presidente, como a gente poder trabalhar com o CNJ em números e, portanto, a gente não trabalha mais no escuro. Hoje em dia, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Olha a informação que eu obtive do CNJ em números. Dos 100 maiores litigantes, 82% são concentrados no setor público federal e estadual, nos bancos, no setor de telefonia e na indústria. Portanto, é muito provável que esses litigantes contumazes, do lado do reclamado, estejam também se beneficiando da litigiosidade excessiva e da judicialização e que, portanto, acabam preferindo pagar algum tempo depois, quem sabe alguns anos depois, em juízo, do que cumprir desde o momento devido à obrigação que tem em relação aos seus empregados. Portanto, se 82% dos 100 maiores litigantes são sempre os mesmos, é porque há algum ganho também nesse litígio. Ou então eles não conseguem evitar esse litígio. Seja como for, o legislador tem que enfrentar também esse problema, porque é muito fácil e barato enfrentar apenas o polo do reclamante. Eu acho que há 2 polos aqui que se beneficiam desse modelo de judicialização. Portanto, é preciso pensar também um modo de onerar o reclamado que litiga contumaz e habitualmente, porque também para ele, qual é a lógica de todo o meu voto? O custo individual do litígio não pode ser menor do que o custo social. É basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Vale para o reclamante e vale para o reclamado, que muitas vezes prefere pagar em juízo depois de algum tempo de litigiosidade. Eu, presidente, passo a ler, portanto, a ementa do meu voto e aí encerrarei a minha exposição, que eu justifico ter sido longa e tem uma ementa analítica de 2 páginas, porque esta é uma matéria que sofre
de algum contágio, eu diria, ideológico, que eu procurei depurar para ver no mundo real dos fatos e das estatísticas o que é melhor efetivamente para o trabalhador. Se é uma justiça sobreutilizada e morosa, ou se é uma justiça que dê incentivos a uma litigiosidade equilibrada e seja capaz de prestar um melhor serviço a tempo e a hora. Então, digo eu, presidente, no meu voto, as normas processuais podem e devem criar, na minha emenda, uma estrutura de incentivos e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade que a sociedade comporta. O descasamento entre o custo individual de postular em juízo e o custo social da litigância faz com que o volume de ações siga uma lógica contrária ao interesse público. A sobreutilização do judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais. Vale dizer, afeta, em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à justiça. Dessa forma, é constitucional a cobrança de honorários sucumbenciais dos beneficiários da gratuidade de justiça como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos aventureiros. A gratuidade continua a ser assegurada pela não cobrança antecipada de qualquer importância como condição para litigar. O pleito de parcelas indevidas ensejará, contudo, o custeio de honorários ao final, com utilização de créditos havidos no próprio feito ou em outros processos. Razoabilidade e proporcionalidade da exigência. Todavia, em resguardo de valores alimentares e do mínimo existencial, a utilização de créditos havidos em outros processos observará os seguintes critérios. 1. Não exceder a 30% do valor líquido recebido, por aplicação analógica das normas que dispõem sobre o desconto em verbas alimentares. E 2. Não incidir sobre valores inferiores ao teto do regime geral da Previdência Social, atualmente R$ 5.645,80. Também é constitucional a cobrança de custas judiciais dos beneficiários da justiça gratuita que derem ensejo ao arquivamento do feito em razão do não comparecimento injustificado à audiência. Respeito e consideração à justiça e à sociedade que a subsidia, ônus que pode ser evitado pela apresentação de justificativa para a ausência. 6. Por fim, é igualmente constitucional o condicionamento da propositura de nova ação ao pagamento das custas judiciais decorrentes do arquivamento, medida adequada a promover o objetivo de acesso responsável à justiça. E o meu dispositivo, portanto, é o seguinte: interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados para assentar como teses de julgamento: 1. O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários. 2. A cobrança de honorários sucumbenciais poderá incidir: 1. Sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais em sua integralidade. 2. Sobre o percentual de até 30% do valor que exceder ao teto do regime geral de previdência social, quando pertinentes a verbas remuneratórias. 3. É legítima a cobrança de custas judiciais em razão da ausência do reclamante à audiência, mediante sua prévia intimação pessoal, para que tenha a oportunidade de justificar o não comparecimento.
Portanto, eu estou julgando o pedido procedente em parte para fazer a interpretação conforme a Constituição